Para a gente entender essa fala de Lula e também o impacto em relação à PEC, que foi entregue ontem no Congresso, a gente convida uma economista a participar conosco aqui. Ela é professora também do ISPER. A Juliana Inhas está conosco ao vivo também aqui para trazer mais detalhes a respeito dessa fala de Lula. Olá, professora, boa tarde. Oi, Fabiola, boa tarde a você, ao Sakamoto, ao Thales, a todo mundo que está assistindo a gente. Vamos lá, Lula falou, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, paciência. É assim que o presidente eleito tem que tratar o mercado? O importante é realmente a responsabilidade social, ela tem que estar acima da responsabilidade fiscal, professora? Como é que a senhora analisa esse discurso de Lula e essa praticamente guerra aí aberta com o mercado? Olha, Fabiola, acho que primeiro não tem como a gente ter responsabilidade social sem uma responsabilidade fiscal, porque de algum lugar o dinheiro tem que sair, né? O Lula sabe muito bem disso. Ele já foi presidente desse país, ele pegou um Brasil muito diferente em 2003, é um Brasil completamente diferente esse que ele pega agora em 2023, mas sem dúvida ele sabe que responsabilidade fiscal é importante. Se ele não soubesse disso, ele não teria tido os esforços que ele teve nos mandatos dele para, por exemplo, mudar perfil de dívida pública, até conter um tanto dessa dívida. A gente tem que lembrar que a dívida PIB no mandato dele sofreu uma ligeira queda. Então, ele sabe que essa responsabilidade é importante e não tem como realmente fazer gastos públicos e aumentar essa responsabilidade social se a gente não tiver de onde tirar esse dinheiro. Agora, realmente, o discurso dele, acho que naquele momento inicial que ele ganhou a eleição, ele estava realmente pregando ali para o pessoal que apoiou ele, então talvez fizesse naquele momento, no calor, né, do momento, sentido ele ter uma postura um pouco mais, realmente mais olhando para o social, mas ele agora é um chefe, para quase um chefe de Estado, que vai ter que encarar esse mercado, que é uma parte importante da condução do governo dele. Né? O Lula ele não vai governar só para quem votou nele, ele vai governar também para uma parte que não governou e uma parte desse mercado que provavelmente não votou nele. Mas é importante que ele tenha aí um foco em fazer com que as políticas não atendam necessariamente a todo mundo, mas que elas sejam condizentes dentro aí de uma prática econômica e fiscal responsável. Quando ele abre fogo contra esse mercado, a gente fica numa situação bem delicada. Nós somos um país agroexportador, mas que importa muita coisa. Então, essa história de que sobe o câmbio, paciência, a bolsa cai, paciência, não funciona muito bem assim. Ele vai precisar de todo mundo entrando no mesmo barco que ele, de todo mundo apoiando as políticas que ele vai propor, porque a gente sabe que 2023 e esse próximo mandato talvez não seja um mandato tão tranquilo quanto ele teve lá em Ô, 2003. professora, e ele levanta uma dúvida se o que vai prevalecer é o discurso dele ou de alguns representantes da equipe de transição, né? As informações que saem na imprensa é de que a equipe de transição está ali até com um pouco de mal-estar, porque não concorda com esse discurso de Lula, né? Ele chamou Pércio Arida, por exemplo, que não concorda totalmente com isso. Ele já falou que é preciso, que é possível, como a senhora falou, a responsabilidade fiscal atrelada à responsabilidade social, mas não dá um chute assim, né, no teto de gastos e um chute nessa responsabilidade fiscal. Como é que a senhora vê o que vai ser esse governo Lula? A senhora acha que vai prevalecer o discurso de Lula ou vai prevalecer o que ele está indicando aí para a equipe econômica? Olha, eu espero que prevaleça um tanto do que ele está indicando para a equipe econômica, porque realmente a gente tem pessoas nessa equipe que a gente também ainda não sabe se vão figurar no ministério e nos ministérios, mas a gente sabe que de alguma forma hoje ele tem economistas ao lado dele que tem uma posição diferente. Nem todos, né? A gente tem aí uma equipe bem misturada, né? Com figuras inclusive carimbadas ali da época da presidente Dilma, que é outra questão que traz uma certa estranheza dentro do mercado, né? Essa necessidade de aparentemente, né, de trazer um pouco do governo Dilma para esse próximo governo do Lula, mas a gente espera que realmente seja um governo que vá mais para um lado de responsabilidades
que se casam do que para um lado de responsabilidades que se divorciam e a gente, né, acaba seguindo um caminho que é um caminho inicialmente que pode parecer bom para a população, mas acaba fazendo com que essa mesma população que vai ser assistida no primeiro momento sofra lá na frente. Uhum. A gente não pode esquecer aí o que aconteceu Agora, recentemente, né, a crise. Professora, dentro de. Ah, desculpa, Fabiola. não, pode, é que eu quero a opinião de vocês também, se acabou, eu quero a sua opinião e detalhes a respeito desses assuntos. Não, na verdade, eu queria perguntar para a professora se dentro dessa reação do mercado da última semana, não só de ontem, mas da última semana, o quanto é realmente o mercado se protegendo, dando um sinal para o presidente de que não concorda com tal medida, e o quanto é especulação pura? Especulação, sim, Sakamoto, sem dúvida. O mercado funciona um pouco e um tanto em cima dessa especulação. Mas eu não consigo enxergar, assim como o presidente Lula enxerga, que seja um movimento puramente especulativo, né? Eu acho que tem uma preocupação grande de um lado desse mercado, né? A gente está olhando o mercado financeiro, que é quem dá a cara dessa reação. Mas a gente vê inúmeros economistas, outros tantos colegas nossos, que mantém uma preocupação muito similar, inclusive à minha, de entender, primeiro, a gente vai fazer tudo isso, como é que tira, de onde é que tira o dinheiro, né? De onde é que vem o recurso para fazer tudo isso? Né? O quanto que, de fato, esse discurso inicial é só um discurso de começo ali, de pré-mandato, e o quanto ele não vai realmente passar de 2022 para 2023. Então, eu acho que tem sim uma especulação, isso é muito natural, né? O mercado sempre tem essa especulação, basta a gente olhar lá o que aconteceu lá em começo de 2003, com o que a gente costuma chamar de efeito Lula, ali sim existia também uma grande especulação, mas eu não consigo, sinceramente, enxergar só especulação, não. Eu acho que tem uma preocupação real que vem dessa história e que ele deveria perceber isso nesse momento. É um sinal de alerta.